Graça e paz. Seja bem-vindo à nossa segunda lição da carta aos Efésios. Na aula passada, nós fizemos uma contextualização histórica desta carta. Abordamos Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2. Naquela ocasião, nós falamos sobre a autoria e a data desta carta. Falamos quem eram os destinatários da carta, a ocasião e o contexto em que ela foi escrita. Abordamos o propósito da carta aos Efésios e também o seu tema e como ela está estruturada. Como vimos, a carta aos Efésios possui uma divisão bem clara em duas partes. A primeira parte é uma parte doutrinária, dos capítulos 1 ao capítulo 3, e trata da unidade em Cristo. A segunda parte da carta é uma parte prática, do capítulo 4 ao capítulo 6, e trata da unidade no corpo de Cristo. A primeira parte tem duas divisões: a revelação do propósito de Deus para a igreja e a realização do propósito de Deus para a igreja. A segunda parte, a parte prática, trata da prática do propósito de Deus pela igreja e vai dos capítulos 4 ao capítulo 6. Nesta segunda lição, estaremos iniciando a revelação do propósito de Deus para a igreja. Este bloco é dividido em duas partes. Do capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, o assunto trata das bênçãos espirituais. Ainda do capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, as implicações das bênçãos espirituais. Na aula de hoje, iremos abordar esta primeira parte, as bênçãos espirituais, e estaremos estudando o capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. As bênçãos espirituais nos traz algumas reflexões. O que Deus fará por mim? Quando Deus fará algo para mim? É o acaso quem dirige a história? Qual o propósito de Deus para mim? O que me reserva o futuro? Há esperança para alguém como eu? Quem pode compreender a vontade de Deus? Qual a misteriosa vontade de Deus? Quem Deus escolhe abençoar? Que garantia tenho das promessas de Deus? Todas essas questões iremos tratar nesta segunda lição, as bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais, descritas no capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, é apresentada na forma de um cântico de adoração. E uma adoração entusiástica. É considerado o maior parágrafo da Bíblia. Paulo, quando começa a descrever as bênçãos espirituais, ele não consegue se conter e não coloca um ponto naquilo que está falando. Ele vai desenvolvendo as suas ideias num crescente que vai do verso 3 ao verso 14 sem respirar. Porque ele está tratando da ação da Trindade na revelação. Assim, Paulo vai falar das bênçãos do Pai, das bênçãos do Filho e das bênçãos do Espírito Santo. Neste canto de adoração, Paulo inicia falando da ação do Pai na eternidade.
E ele encerra essa estrofe com a frase: para o louvor da sua glória. Em seguida, Paulo vai tratar da ação do Filho na história. E ele encerra essa estrofe: para o louvor da sua glória. Em seguida, ele vai falar da ação do Espírito Santo até a consumação dos tempos. E ele conclui com a frase: para o louvor da sua glória. Assim, este é um cântico de adoração em que Paulo, ele vai pensando nas bênçãos espirituais, e isso vai enchendo o seu coração de adoração. Adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, que fez essas bênçãos espirituais para o louvor da sua glória. Vejamos, portanto, o capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, quando ele irá falar sobre as bênçãos espirituais do Pai. No verso 3, nós lemos: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe que Paulo está dizendo que são bênçãos que têm uma fonte, uma origem, e essas bênçãos vêm do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante notar que ele diz não que nós seremos abençoados, mas que nós já fomos abençoados. Então ele está dizendo no tempo passado e no tempo presente, ele já nos tem abençoado. E não é com qualquer tipo de bênção, mas com toda sorte de bênção. E é uma bênção que não é material, é uma bênção espiritual. E essa bênção espiritual está numa posição nas regiões celestiais, onde Deus habita. Mas também essas bênçãos estão em Cristo Jesus. No verso 4, ele prossegue: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Observe que Deus nos escolheu. Há aqui um conceito de eleição, de escolha. E essa escolha foi feita nele, em Deus. E isto ocorreu antes da fundação do mundo. O que quer dizer que quando nada ainda havia sido criado, lá no princípio, lá na eternidade passada, quando somente Deus estava presente, Deus, em conselho, escolheu-nos, e Ele fez essa escolha nele. Ele fez essa escolha dentro dele mesmo, antes da fundação do mundo, e com um propósito: para sermos santos, separados, consagrados e irrepreensíveis, justificados perante Ele. Observe que Deus escolheu que estivéssemos na sua presença, perante Ele, santo e irrepreensíveis. O homem não pode ser feliz longe de Deus, porque no projeto de Deus, Ele nos escolheu lá na eternidade para estarmos perante Ele. E em amor, no verso 5 ele diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade.
através do seu amor e por causa do seu amor, Ele nos predestinou. E nos predestinou para Ele mesmo e para a adoção de filhos. E isso Ele fez por meio de Jesus Cristo. E Ele se baseou segundo a boa vontade, sua boa vontade, o beneplácito de sua vontade. No verso 6, Paulo prossegue: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Observe que o propósito desta eleição, desta escolha, é para o louvor de sua graça. Não fomos escolhidos porque éramos santos e irrepreensíveis. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Ele não nos escolheu porque achou algo bom em nós. Ele nos escolheu para que fôssemos bons. E Ele fez isso não porque somos importantes, mas para o louvor da glória de sua graça. E tudo isso Ele fez e nos concedeu gratuitamente, sem que precisássemos fazer nada. Nenhuma ação, nenhuma boa ação. Não temos que fazer algo que custe de nós alguma coisa, até porque não poderíamos comprar a sua graça. Portanto, ela nos foi concedida gratuitamente. Mas esta graça foi concedida no amado, em Jesus Cristo. Para termos acesso a essa graça, que é gratuita, ela só está disponível no amado, que é Jesus Cristo. Observe, portanto, que a motivação dessa escolha, a motivação da eleição, é o bom propósito da sua vontade. O critério que Deus escolheu para nos eleger é por estar em Cristo Jesus. O propósito da sua escolha é a nossa santificação, a nossa justificação, a nossa adoção como filhos, para estarmos perante Ele, em sua presença. E a causa dessa escolha é para a glória da sua graça. Portanto, podemos ver as bênçãos do Pai, a eleição, a predestinação, a adoção e a graça que Ele nos concedeu. Em Efésios, do capítulo 1, verso 7 ao 12, Paulo vai falar agora das bênçãos espirituais do Filho. No verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Observe o significado de redenção. A redenção é a libertação da escravidão. Estávamos escravos do pecado e não tínhamos como pagar esta dívida. No tempo de Paulo, a escravidão acontecia na sociedade. O escravo não poderia obter a sua própria liberdade. Mas, se uma pessoa adquirisse, remisse o escravo, comprasse aquele escravo e desejasse libertá-lo, poderia redimi-lo. Mas era necessário pagar o seu preço. Acontece que a terrível malignidade do pecado
não passará impune, porque a justiça de Deus requer o julgamento do pecado. E somente pelo sangue do justo poderia haver redenção. Portanto, nós temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo, a remissão dos pecados, o pagamento da dívida. E isto segundo a riqueza da sua graça. O que quer dizer que não há pecado que não possa ser alcançado pela riqueza da sua graça. Não importa o pecado que tenhamos cometido, não importa a gravidade desse pecado, a riqueza da graça de Deus é maior para redimir e para remir dos pecados. No verso 8, nós lemos que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Essa graça não foi dada sob medida, mas de forma abundante, de tal forma que pode cobrir todos os nossos pecados e nos remir de todas as nossas faltas e da gravidade do pecado que tenhamos cometido. Ele nos derramou esta graça abundantemente, com toda sabedoria e prudência. No verso 9, ele vai dizer: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Esta graça derramada com toda a sabedoria e conhecimento para que pudéssemos desvendar, compreender os mistérios da vontade de Deus, segundo a sua boa vontade que Ele propôs em Cristo Jesus. No verso 10, lemos: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A boa vontade de Deus que propôs em Cristo Jesus é fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. E isso Ele fez na dispensação da plenitude dos tempos, na encarnação de Jesus Cristo. Emanuel, Deus conosco, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus, que interrompeu a história na dispensação da plenitude dos tempos. E segundo a boa vontade de Deus, Deus fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas. No verso 11, lemos: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Jesus fomos feitos herança. É interessante notar que Paulo havia dito que Deus nos escolheu nele para estarmos na sua presença. Portanto, nós somos a herança de Deus. Fomos feitos herança. Nós somos a herança de Deus e Deus é a nossa herança. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso quer dizer que Deus é soberano e a sua vontade se cumprirá, tudo conforme o conselho da sua vontade, e ninguém poderá resistir, porque Ele já tem determinado e nos predestinados para sermos sua herança.
No verso 12, ele diz: a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. As bênçãos que Jesus nos traz, as bênçãos do Filho, também elas têm o propósito de ser para louvor da sua glória. Aos que de antemão esperavam em Cristo, aos primeiros judeus cristãos, no qual Paulo está incluído. Portanto, podemos dizer das bênçãos do Filho, nós temos a redenção, o perdão, o acesso abundante a esta graça, a revelação do mistério da vontade de Deus e Cristo mesmo, a razão da nossa eleição. No capítulo 1, do verso 13 ao verso 14, Paulo prossegue com este hino de adoração, agora falando das ações do Espírito Santo. No verso 13, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora Paulo se dirige aos gentios, aos cristãos que estavam em Éfeso e a todos nós, dizendo: em quem também vós, ou seja, nós também estamos nestas bênçãos. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, por meio do evangelho, nós podemos alcançar a salvação pela fé, que tendo em Cristo também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele nos fala sobre a bênção do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo e também o próprio Espírito Santo, que é o Espírito Santo prometido, que estaria conosco, estaria em nós. No verso 14, ele diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Este selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Nós somos a herança de Deus, mas também temos uma herança em Deus, e é este selo que é o penhor desta herança, a nossa garantia, até ao resgate de sua propriedade. Isso nos fala de uma proteção, a garantia e a proteção ao longo dos tempos, até que ocorra o resgate da sua propriedade, que somos nós, os que cremos em Cristo Jesus. E tudo isto feito para o louvor da sua glória. Portanto, podemos identificar algumas bênçãos que foram nos dadas através da ação do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que significa a proteção que temos até que esta promessa seja consumada. Além disso, o selo significa o atestado de autenticidade, de que de fato quem tem o Espírito Santo pertence a Jesus Cristo. E este selo, ele é o penhor, ele é a garantia, a antecipação que nós já temos de que essas promessas serão cumpridas e nos tornam sua propriedade, herança de Deus, marcados pelo selo do Espírito Santo. Se observarmos estes versículos do 13
ao 14, podemos identificar a centralidade de Cristo neste capítulo. No verso 3, ele diz que fomos abençoados em Cristo Jesus. No verso 4 e no verso 11, nós fomos escolhidos nele, em Cristo. No verso 5, nós fomos adotados em Cristo Jesus. No verso 6, nós recebemos graça abundante por meio de Cristo Jesus. No verso 7, nós somos redimidos e perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus. No verso 9, nós temos sabedoria, conhecimento, esclarecimento para conhecer a misteriosa vontade de Deus em Cristo Jesus. No verso 10, Deus fala que tudo converge, todas as coisas, nos céus e na terra, converge em Jesus Cristo. No verso 12, nós somos, Deus é glorificado através de Jesus Cristo, em Cristo Jesus. E no verso 13, nós somos selados pelo Espírito Santo quando cremos no Evangelho da nossa salvação em Cristo Jesus. Observe como todas as coisas convergem para Cristo. A verdadeira adoração só pode ocorrer quando Cristo é o centro da nossa adoração. E neste hino de louvor, Paulo descreve as bênçãos espirituais que foram nos trazidas através da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estando centralizado Jesus Cristo. Nesta adoração que Paulo nos descreve em exultação para o louvor da sua glória, deve nos fazer ter motivação. Você precisa estar motivado, porque você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você deve buscar a sua consagração, porque Deus, Ele nos deu essas bênçãos para que fôssemos irrepreensíveis e santos na sua presença. Você deve buscar a adoração, porque neste hino de louvor a Deus, pelas obras de Deus por nós, pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, a razão é para o louvor da sua glória. Portanto, bendito seja o nosso Deus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você pode adorar com isto? Eu convido você então a estar conosco na próxima lição para caminhar nas implicações das bênçãos espirituais. Nós iremos tratar de uma série de assuntos importantes que decorrem dessas bênçãos espirituais. Eu espero você lá. Estamos aguardando você e você será muito bem-vindo. Deus abençoe.